Instalado em 5 de dezembro de 1986, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região chega aos 30 anos, reconhecido pela opinião pública como uma das cortes mais eficientes e vanguardistas do Brasil. Imbuídos da tarefa de julgar os atos arbitrários relacionados ao mundo do trabalho, os desembargadores, juízes e servidores do TRT-15 têm papel decisivo na proteção dos direitos individuais e coletivos de mais de 21 milhões de cidadãos. O TRT da 15ª Região surgiu após um grupo de visionários propor o desmembramento da jurisdição trabalhista do Estado de São Paulo em 2 tribunais. À frente do grupo estava o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr. Pedro Benjamin Vieira. Eu abracei a causa de propor um tribunal separado, um outro tribunal. Um dia, conversando com o juiz Adilson Bassalho Pereira, ele disse que o ministro Pazianotto era favorável ao desmembramento. Aí foi só arregaçar mangas. Em 1985, um anteprojeto de lei foi apresentado ao então ministro do Trabalho, Dr. Almir Pazianotto, que se encarregou de levá-lo ao presidente José Sarney. Eu fiquei um pouco assim temeroso de levar um assunto dessa natureza para o presidente, assoberbado contra as questões da inflação, mas me animei. Na primeira audiência que tive com o presidente, eu expus a ele a questão. Ele disse, então vamos fazer. Então vamos criar. A celebração dos 30 anos ocorre no momento em que o tribunal se transformou em recordista nacional de processos eletrônicos, com 100% das varas do trabalho utilizando o Sistema de Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Quando assumi a presidência, eu tinha 3 objetivos. Era aparelhar a primeira instância, que estava muito mal aparelhada, o centro de memória e também a informática, que eu instalei, foi instalada nesse tribunal, na minha gestão. A elevada carga de trabalho fez com que a produtividade e a qualidade fossem alçadas, atributos essenciais da prestação jurisdicional da 15ª Região. De acordo com o Índice de Produtividade utilizado pelo Conselho Nacional de Justiça para medir a eficiência do Poder Judiciário, o TRT da 15ª Região foi um dos 4 únicos regionais trabalhistas a obter nota máxima. A inovação é a marca registrada do TRT-15. O Regional Trabalhista de Campinas foi o primeiro a dividir as turmas em câmaras, ainda em 2002 dobrando a quantidade de órgãos julgadores. Desde 2005, o tribunal transmite, via internet, as sessões judiciais, dando total transparência aos julgamentos. Entre as inovações mais recentes, a presidência e a vice-presidência judicial do tribunal inauguraram, em 2015, os Centros Integrados de Conciliação. São 8 unidades de primeiro grau, localizadas nos municípios sedes de circunscrições e também uma de segundo grau, na sede em Campinas. Trata-se de iniciativa criada para dar solução rápida e efetiva aos conflitos trabalhistas.
Outra marca de vanguarda do TRT-15 são juizados especiais da infância e adolescência. Foram criadas 10 unidades no interior de São Paulo, dedicadas exclusivamente à análise, à conciliação e ao julgamento de processos envolvendo trabalhadores com idade inferior a 18 anos. No âmbito interno, merece destaque a evolução trazida pela implantação do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico, o PROAD, realizada sob a coordenação da Vice-Presidência Administrativa desde março de 2015. Processos administrativos relacionados a dezenas de assuntos passaram a tramitar exclusivamente por meio eletrônico. Além de inovador, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região chega aos 30 anos como um dos mais efetivos do país. Sob o olhar atento da Corregedoria Regional, as varas do trabalho do interior paulista responderam pela conclusão de 15% de todos os processos em execução do Brasil. Para desmentir a crença de que na Justiça do Trabalho o cidadão ganha, mas não leva, um conjunto de ações é realizado na 15ª Região. Houve um esforço concentrado de servidores e magistrados que, num determinado momento, se conscientizaram de que a prestação jurisdicional só seria efetiva se o trabalhador recebesse aquilo que ele tem direito. A segurança jurídica também é uma das marcas da prestação jurisdicional na 15ª. O TRT de Campinas é o segundo Tribunal do Trabalho em números de súmulas, contribuindo para a uniformização da jurisprudência e para a redução de decisões divergentes. O diálogo, a formação e o aperfeiçoamento constantes são alguns dos principais insumos da qualidade dos serviços oferecidos pela Escola Judicial do TRT-15. A aproximação entre os públicos interno e externo ocorre por meio de cursos, seminários, congressos e mesas redondas. Nesse cenário, destacam-se o Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho e o Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, eventos que fazem parte do calendário obrigatório da comunidade jurídica brasileira. Além do conhecimento oferecido presencialmente à comunidade jurídica, o TRT-15 exporta conteúdo a outros regionais via ensino à distância. Os cursos produzidos pela Escola Judicial são utilizados por magistrados e servidores do Judiciário Trabalhista de todo o Brasil. Nos últimos anos, o relacionamento entre o tribunal e a comunidade paulista tornou-se ainda mais estreito, com ações das comissões dedicadas ao combate ao trabalho infantil, à erradicação do trabalho análogo ao escravo e à promoção do trabalho seguro. O diálogo com a sociedade civil também ocorre por meio da ouvidoria, que aproxima o cidadão da administração do regional. O capital humano é uma das maiores virtudes do TRT 15ª Região. A complexidade da economia do interior paulista exige de magistrados e de servidores sólidos conhecimentos e formação. Os processos submetidos à apreciação do corpo funcional do tribunal tratam de conflitos relacionados a atividades laborais altamente especializadas, assim como aqueles em que o uso intenso de mão de obra é a regra. Para garantir a pacificação dos conflitos trabalhistas, o tribunal conta com 55 cargos de desembargadores e 371 de juízes titulares e substitutos. Desse total, 220 possuem especialização, mestrado ou doutorado. O reconhecimento da qualidade do trabalho feito por magistrados da 15ª
fez com que 2 desembargadores fossem promovidos ao cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Assim como ocorre com os magistrados, a excelência também é característica dos servidores. Mais de 60% possuem pós-graduação. Não só de boas novas e de conquistas se constitui a história da 15ª Região. No ano do 30º aniversário, o TRT-15 sofreu um corte de aproximadamente 30% no orçamento de custeio e de outros 90% na verba de investimento. A nova realidade orçamentária forçou a administração do órgão a adotar medidas duras para manter a corte na trajetória rumo ao aperfeiçoamento. Com o apoio da sociedade civil, a 15ª tem reagido à altura dos novos desafios, lutando cotidianamente para se manter independente na vanguarda do judiciário brasileiro. O Tribunal da 15ª Região fez uma trajetória maravilhosa e hoje ele está no topo. Está no topo. Dentre todos, ele está no topo. De maneira que isso foi feito à custa dos nossos abnegados servidores, dos nossos abnegados magistrados, e nós sempre nos orgulhamos do trabalho que nós prestamos e queremos continuar orgulhosos, sobretudo por ter alcançado os 30 anos numa situação excepcional, extraordinária, embora vivenciando um ano muito difícil. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, solucionando conflitos nas relações de trabalho, seja pela ação preventiva, por conciliação ou por julgamento.